João capítulo 1, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela tua palavra, e nós queremos declarar, Senhor, que nos sujeitamos à tua palavra. A tua palavra é a verdade, e nós nos submetemos à verdade da tua palavra e te pedimos que o Senhor nos dê uma porção revelada, um pão vivo, uma palavra que não seja apenas letra, Senhor, mas seja vivificada, avivada pelo teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Senhor, segundo a tua vontade. Todos nós aqui temos, Senhor, desafios, demandas, vontades, mas sobre tudo isso que fique a tua vontade. Que o Senhor tenha liberdade em nossos corações para falar o que precisamos, além do que queremos, mas o que precisamos ouvir, e que aquilo que nos for falado, Senhor, seja em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que a tua palavra se torne, Senhor, esta fonte que diz, que está escrito, que o Senhor prometeu que será a tua palavra quando entrar num coração que acolhe, que recebe, que crê. Nós estamos aqui declarando que cremos, Senhor, absolutamente nos teus desígnios, nos teus propósitos, na tua palavra, e dela dependemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa semana eu estou com uma palavra no coração. Já desde semana passada eu vinha ministrando sobre obediência, sobre serviço, sobre dedicação ao propósito de Deus. E agora no início da semana, no domingo passado, eu ministrei sobre isso, e agora no início da semana eu conversava em casa com a Elisa, e ela começou a compartilhar comigo sobre uma experiência que ela está tendo com o Senhor na palavra de Deus, na revelação da palavra, estudando a palavra e Deus falando com ela, e ela me falando sobre o primeiro pecado da humanidade. Ela me dizendo: eu estou estudando o livro de Gênesis e o Senhor me mostrou qual foi o primeiro pecado da humanidade, que trouxe como consequência todos os demais pecados, todas as tragédias humanas, tudo o que nós vemos na terra de destrutivo, que destrói, que corrompe a humanidade, é resultado do pecado que está no mundo, do pecado que entrou por meio de um homem chamado Adão, sua esposa Eva. E qual foi este primeiro pecado que desencadeou como consequência tudo que a gente vê de ruim sobre a terra? Até mesmo a terra, os abrolhos, os espinhos, a infertilidade do solo, a seca, lugares onde nada nasce. Quando foi criado não era desta forma. Isto é uma consequência, inclusive a natureza que geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, geme por conta do pecado. Toda a criação foi abalada por conta do pecado de um homem e de uma mulher. E qual foi este pecado? Desobediência. Foi porque o homem desobedeceu a Deus, a instrução do Senhor,
que tudo que nós vemos começou a acontecer. A desobediência de fato é algo destrutivo. Deus havia dito para Adão, antes mesmo de criar Eva, Deus já havia dito a Adão: Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, porém existe um limite, porém existe um lugar onde você não pode se alimentar, existe uma árvore que você não pode se alimentar dela, porque no dia em que você se alimentar dela, esta árvore chamava-se árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você se alimentar desta árvore, certamente você morrerá. Os mandamentos de Deus nunca são para proibição. Os mandamentos de Deus sempre são para preservação da vida. Tudo que você vê na palavra do Senhor como limite, como um lugar que determina limites sobre nós, isto está posto para a preservação da vida. João, na sua carta, numa das suas cartas lá, uma das 3 cartas que ele escreveu, ele escreveu dizendo: nisto consiste o amor ao Senhor, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Tudo que o Senhor estabelece como limite, Ele estabelece porque Ele vê aquilo que nós não vemos. Sempre que o Senhor estabelece um limite, para além dele existe um precipício. Então o Senhor coloca para que nós tenhamos vida e vida abundante, para que nós tenhamos a vida preservada. Por isso o Senhor estabelece, e Deus disse a Adão: Adão, coma livremente de todas as árvores. O interessante, eu estava lendo essa semana uma pesquisa de uma revista especializada na natureza, e essa pesquisa está escrito nessa pesquisa que existem no mundo 3 trilhões de árvores, uma média de 422 árvores por habitante. Isto no mundo que vivemos, de tanto desmatamento, de tanta degradação da natureza. Eu acredito que lá no Éden, lá na terra que o Senhor criou originalmente, esse número deveria ser muito maior, provavelmente era muito maior. E o Senhor disse assim: coma de todas as árvores. Tem 3 trilhões de árvores para você comer livremente, alimente-se de tudo. Só não coma desta, porque desta árvore, não é porque eu não quero te dar prazer, porque se você comer você vai morrer. Será que nós não somos assim também? O Senhor nos dá um amplo espaço, o Senhor nos dá liberdade para irmos, para desfrutarmos, para aproveitarmos. Entretanto, no meio desta caminhada, durante essa caminhada, o Senhor estabelece alguns limites. Não ultrapasse esse limite, não ultrapasse aquele limite, porque se você ultrapassar, certamente você morrerá. E o fato é que o homem ultrapassou o limite. O homem acabou alimentando-se daquela árvore, e depois daquilo o pecado entrou no mundo, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Agora o interessante é que, se você for estudar, não era o fruto venenoso. Eles não morreram porque comeram do fruto. O fruto era apetitoso, o fruto era aprazível aos olhos, o fruto trouxe o conhecimento, e o fruto não os matou. O que matou o homem foi a desobediência e não o fruto. Porque uma vez que ele comeu do fruto, o Senhor disse o seguinte: agora, já que eles desobedeceram e comeram desse fruto, é importante que eles saiam do jardim, para que eles também não se alimentem do fruto da árvore da vida. Porque se eles comerem do fruto da árvore da vida, eles viverão eternamente com o coração inclinado para o mal, viverão eternamente com o coração voltado para a desobediência, viverão eternamente com o coração corrompido.
Então não foi por ira, nem por juízo, foi por amor que o Senhor tirou o homem e a mulher de dentro do jardim, para que a degradação não fosse absoluta e eterna. E diz a Bíblia que o Senhor colocou na porta leste do jardim do Éden um querubim, querubins na verdade com espada flamejante, para proteger esta árvore. Talvez você não creia nessas coisas espirituais, eu creio absolutamente. Esta árvore não foi destruída, essa árvore foi protegida. E diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 22, que essa árvore será transplantada, ela estará na Nova Jerusalém, bem no meio da rua principal da cidade, e diz a palavra do Senhor que daquela árvore as folhas servirão de cura para as nações, e esta árvore, a árvore da vida, ela dará fruto 12 vezes por ano, uma vez por mês, e todo aquele que se alimentar, que tem o seu nome escrito no livro da vida, se alimentará desta árvore, porque Cristo veio para regenerar todas as coisas, e não morrerá eternamente, viverá. Jesus certa vez para a igreja de Éfeso disse o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 2: se vocês se arrependerem, não perderem o primeiro amor, voltarem a praticar as obras que vocês praticavam no início, não se deixarem corromper pelo ensino dos nicolaítas, a corrupção dentro da igreja, se vocês não deixarem se corromper com aquilo que tenta corromper a igreja, eu darei direito de comer, de se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta árvore não foi destruída, esta árvore foi protegida, será transplantada, e nós nos alimentaremos dela um dia. Porque se pela desobediência de um homem, Romanos 5,19 vai dizer, todos foram feitos pecadores, pela obediência de um único homem, todos serão feitos justos. Então, pela desobediência de Adão, todos nós hoje carregamos esse pecado, esta natureza pecaminosa. Porém, em Cristo Jesus, nós somos justificados desse pecado, nós somos libertos desse pecado, nós somos remidos desse pecado. Nós não vivemos mais como o velho homem em Adão, mas uma vez que nós nos entregamos a Cristo, nós já passamos da morte para a vida. Se pela desobediência o pecado entrou no mundo, pela obediência a justificação virá sobre todos. Então o homem desobedeceu, a desobediência gerou tudo o que nós vemos. Por isso que o Senhor fala tanto na palavra de Deus sobre obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer aquilo que você conhece sobre Deus, obedecer aquilo que você carrega sobre Deus, obedecer aquilo que você teve como revelação de Deus sobre a sua vida. O Senhor Jesus chegou a dizer que a maior declaração de amor que você pode dar ao Senhor é obedecê-lo. Aquele que me ama me obedece, aquele que me obedece será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e virei e me revelarei a Ele. Obediência gera revelação, obediência gera ensino, obediência gera relacionamento profundo com o Senhor. Entretanto, esta obediência não é possível pela própria força humana. Nenhum de nós aqui conseguimos obedecer, senão pelo Espírito de Deus, senão pela ajuda do Senhor, senão pela presença do Senhor em nós, senão pela instrução do Espírito. O homem é naturalmente inclinado para a rebeldia, nós somos rebeldes. Quem tem filho pequeno aqui sabe que o nosso desafio na criação de filhos é ensinar o bem, porque o mal eles já sabem. Deixa o seu filho sozinho um dia inteiro para você ver, se você chegar em casa não estará a casa.
Então o nosso desafio é ensinar o bem para os nossos filhos. O mal, o coração é naturalmente inclinado, mas em Cristo nós começamos a aprender o bem. Em Cristo nós começamos a entender sobre o bem. Com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos andar num caminho de bem. Então é o Senhor que, através da sua obediência, a Bíblia diz que Jesus era obediente enquanto criança, enquanto homem, enquanto encarnado, e foi obediente até a morte de cruz. E a Bíblia diz que mesmo agora, com todos os reinos sujeitos a Ele, depois de Ele ter colocado todos os seus inimigos como estrado dos seus pés, a Bíblia diz que o próprio Cristo se sujeitará àquele que tudo lhe sujeitou. Sabe o que é isso? É obediência. Eu queria trazer uma reflexão hoje sobre 3 coisas que Jesus estabeleceu, manifestou na terra, que nos ajudam e que nos conduzem a uma vida de obediência, a uma vida de relacionamento com Deus, a uma vida de sujeição ao Senhor. Eu quero falar do amor que envolve, da graça que desenvolve e da verdade que protege. Guarda isso no teu coração. O amor envolve, cobre, a graça desenvolve e a verdade protege. E se você andar em amor, na graça e sustentado na verdade, você viverá todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. E você entra neste caminho tão somente entregando-se, crendo, sujeitando-se, deixando com que aquele que começou a boa obra, é Ele quem começa, tenha liberdade para concluir. Você sabe qual foi a reação de Deus contra a desobediência humana? Quando Deus olhou, Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Aonde Deus habita não existe iniquidade. Aonde Deus habita, diz a palavra do Senhor, que tudo se sujeita a Ele. Então quando Deus viu a desobediência, Deus teve que reagir, teve que ir contra a desobediência. E você sabe qual é a expressão de oposição à desobediência? O amor. Talvez a religião te diria agora: não, é o juízo, não, é a severidade, não, é a punição. Contra a desobediência do homem, Deus se manifestou em amor, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, entregou o seu Filho unigênito. Contra a desobediência humana, manifestou-se o Filho em carne, aquele que é a palavra, acabamos de ler, tornou-se carne, habitou entre nós, para tirar a degradação humana provocada por causa da desobediência. O homem que com a lei não conseguia se sujeitar, não conseguia chegar nas exigências da lei, não conseguia alcançar os parâmetros celestiais, então Cristo se desfez da sua glória, desceu, se fez carne, e amando venceu a desobediência. A palavra do Senhor fala que é o amor do Senhor que nos constrange. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que agora pois sabemos que o amor do Senhor nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos para o quê? Para esta vida degradante, de desobediência. E em Cristo nascemos, ressurgimos, renascemos, nascemos de novo, como Cristo falou, para uma vida de fidelidade, de obediência, de entrega, de caminhar com o Senhor.
E tudo isso acontece por meio do amor e não por causa da punição. A palavra do Senhor diz que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Davi vai dizer que quando os seus pecados, o Salmo 65, Davi disse: quando os nossos pecados já pesavam sobre nós, Tu mesmo, ó Senhor, fizeste propiciação pelas nossas transgressões. Foi Ele quem tomou a iniciativa, foi Ele quem primeiro veio, foi Ele quem primeiro se manifestou. A palavra tornou-se carne, aquilo que é invisível, aquele que é invisível tornou-se visível em uma determinada época da nossa sociedade, da humanidade, da condição humana, para em carne obedecer, já que nós não conseguimos, e aquele que é obediente se fez desobediente para que nós nos tornássemos obedientes. Aquele que é justo se fez injusto para que a justiça dele viesse sobre nós. Aquele que é santo se fez pecador para que a santidade dele recaísse sobre nós. Tudo isso foi, sabe o que? Amor. O amor nos conduz ao arrependimento. O amor do Senhor nos conduz à mudança de vida. O amor do Senhor é o que pode de fato transformar a nossa história. Não é o legalismo, não é a cobrança, não são as exigências da lei, mas é o amor que justifica, que tira a culpa. Talvez hoje você chegou aqui nesta noite carregado de culpa, carregado de pecados. Talvez ontem ainda você pisou na bola com Deus, com os outros, com você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você veio talvez esperando uma punição, e o Senhor está dizendo para você que hoje tem remissão. Talvez você veio esperando um juízo, e o Senhor está te dando justificação, dizendo: dos teus pecados eu não quero mais me lembrar, lança ele. Talvez hoje você chegou aqui esperando ouvir alguma coisa que você possa fazer para ser justificado diante do Senhor, e a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele perdoa, porque Ele sara, porque Ele limpa, porque Ele justifica, porque Ele liberta, por meio do amor que se manifesta. O amor do Senhor, isso é muito impressionante, gente, porque não existe nenhuma mensagem na história da humanidade, em nenhuma religião, que pregue isto. O amor incondicional que nos purifica de todo o pecado. Provérbios 10, 22 vai dizer assim: o ódio, a ira, provoca dissensão, facção, divisão, separação, contenda, mas o amor cobre todos os pecados. Isto serve para nós entendermos o que Deus faz por nós. É o amor do Senhor que nos faz cansar de pecar, porque mediante tanto amor, chega uma hora que você começa a cansar de devolver com mal todo o bem que você tem recebido. Sabe o que eu fico refletindo em Jeremias? A Bíblia diz que Jeremias, ele era um profeta que ele acusava, que ele falava da degradação moral, espiritual da nação de Israel, que havia se contaminado, havia pecado, havia se virado as costas para o Senhor. Toda aquela história passada das batalhas, das vitórias, do maná, da água da rocha, do poder de Deus havia ficado para trás, e o povo agora era idólatra, era pecador, era rebelde, era obstinado, era inimigo de Deus. E Jeremias foi um profeta que nasceu em Israel para confrontar esse espírito, e ele escreve um livro chamado de Lamentações, exatamente lamentando-se
por tanta iniquidade na sua nação. E quando você lê o livro de Lamentações, você vê a dor de um profeta que parecia que só ele estava entendendo o que estava acontecendo, clamando e suplicando a toda a nação para que a nação se arrependesse. Então ele escreve o livro de Lamentações. Porém, lá no capítulo 3, ele diz assim: todavia, mesmo me lamentando, mesmo vendo a iniquidade, mesmo vendo a maldade, mesmo vendo o pecado na nação de Israel, todavia eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. É por causa do grande amor do Senhor que nós não somos consumidos. As suas misericórdias são inesgotáveis, se renovam, são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Paulo vai dizer que apesar da nossa infidelidade, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Tem iniquidade, tem pecado, tem desobediência, tem rebeldia, tudo isso dentro do meu coração e do teu coração. Contudo, tem um dia raiando, tem um sol brilhando, tem chuva caindo, tem amor e bondade do Senhor se manifestando em todo o tempo na nossa vida. Por causa do grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, diz a sua palavra. Um Deus que nos ama, que nos constrange por amor, que nos ama e que vai nos cobrindo, que vai nos guardando no seu amor, que vai nos envolvendo no seu amor, até que paremos de debater e simplesmente nos entreguemos totalmente. E aí sim seremos transformados. Se não for por amor, meu irmão, não foi Paulo quem escreveu na primeira carta, no capítulo 13 de Coríntios: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, ainda que eu seja poderoso em palavras, em atitudes, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha todo o poder, se eu não tiver amor. Agora, esse amor não se constrói, esse amor se recebe. Entenda uma coisa: o Senhor já te amou em Cristo Jesus. Você já é alvo deste amor. Nada é capaz de te afastar deste amor que está em Cristo Jesus. Vem acusação, vem culpa, vem sentimento muitas vezes de autopunição. Mas o primeiro conselho que eu quero te deixar nesta noite é: deixe-se envolver por este amor. Este amor que se manifesta no Filho, que se manifesta no Espírito de Deus, que se manifesta do próprio trono de Deus. Este amor que é invisível, mas não é inexistente. Você sabe que esta é uma das maiores dificuldades que a gente tem para compreender o amor de Deus. O ser humano, ele confunde às vezes o invisível com o inexistente. Não é porque é invisível que é inexistente. Aquele que era invisível, aquele que habita em luz inacessível. Colossenses, Paulo vai dizer que ele é a expressão, que ele é a expressão da imagem de Deus, que todas as coisas foram criadas nele, as visíveis e as invisíveis. O escritor de Hebreus vai dizer que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, nada do que existe teria sido feito senão por ele, diz a palavra do Senhor. O invisível tornou-se carne, viveu entre nós, foi morto na cruz, ressuscitou, viveu 40 dias proclamando o Evangelho, e foi assunto aos céus.
até que uma nuvem o cobriu da vista deles, e aquele que era visível tornou-se novamente invisível. Entretanto, diz a palavra do Senhor, que um dia todo olho verá. Um dia aquele que é invisível será visto novamente, com grande poder e glória, e todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Porém não confunda invisível com inexistente. Eu vou contar até 3, e no 3 você dá uma inspirada bem forte. 1, 2, 3. O que você respirou aí? Ar, oxigênio. É invisível, não é? Mas é inexistente. A eletricidade, os gases todos, tantas coisas, a própria matéria, os átomos, os elétrons, os prótons, os nêutrons, elementos invisíveis aos olhos humanos, mas existentes. Assim é o Espírito Santo de Deus, que está hoje em nosso meio. Nós não o vemos, mas nós sentimos os efeitos da sua presença em nós todos os dias da nossa vida. Presente, constante, permanente, conosco. Jesus disse assim: e eu estarei com vocês por todos os dias. Emanuel é o seu nome, Deus conosco. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor está com você. O amor do Senhor está te envolvendo. O amor do Senhor está te cobrindo. O amor do Senhor está te remindo. O amor do Senhor está te limpando. O amor do Senhor está te curando. É o amor do Senhor que nos conduz. Este amor que não é criado, este amor que é recebido. O Deus que é amor, amor que envolve, graça que desenvolve. Olha como é que funciona a nossa caminhada com Deus. Essa mensagem é didática, é objetiva, mas nos ensina esse processo. O amor nos envolve, o amor nos cobre. O amor do Senhor é essa manifestação. Eu estava sujo, eu estava imundo, eu estava em pecado, eu estava marginalizado, eu vivia uma vida miserável, e Ele tão somente me cobriu. Lá no Éden, quando o homem pecou, quando o homem caiu, Deus não disse a eles: agora se virem, porque o pecado provoca vergonha, o pecado revela vergonha, o pecado expõe a nossa nudez existencial, a nudez da nossa alma. E foi isso que aconteceu quando eles comeram do fruto. Os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Quando o Senhor apareceu a eles, eles fizeram o que todo pecador faz: se esconde do Senhor. É nisso que somos tentados. Quando pecamos, a nossa tentação é se esconder. Eu acho que aqui não tem disso, mas eu já ouvi testemunho de gente que disse assim: eu vou primeiro me consertar, depois eu vou para a igreja. Eu vou primeiro melhorar para depois ter moral para estar no meio da igreja. Meu Deus, eu fico pensando, se o Senhor revela os corações nossos aqui, os pensamentos, os pecados que todos nós temos. Só que por que o Senhor não faz isso? Porque a intenção do Senhor é cobrir. A intenção do Senhor é, onde abundou o pecado, superabundar a graça do Senhor. Então, quando o homem pecou, diz a Bíblia que o Senhor fez vestes para eles de pele, cobriu a nudez, cobriu a vergonha, e os protegeu tirando do jardim, até que o cordeiro imolado antes da criação do mundo, olha que Deus poderoso, já imolou o cordeiro antes de criar o mundo, sabendo, Deus já sabia na sua onisciência que o homem ia pecar. E aí o amor cobriu, e assim a nossa vida, o amor nos cobre, e aí agora vem a graça do Senhor para nos desenvolver.
O amor cobre, o amor envolve, a graça desenvolve. E aí vem o texto que diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Recebemos da sua plenitude, disse João, graça sobre graça. Você sabe o que é graça? Graça é a bondade, graça é a amabilidade, graça é a dádiva, graça é o favor, graça é o Senhor nos dando as ferramentas necessárias para vencermos tudo o que precisamos vencer nessa terra. Quando o Senhor nos cobre com o seu amor, agora Ele vem com a sua graça. Uma vez que nós entendemos, somos justos, justificados, aceitos diante do Senhor, não é por nós, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas nós somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras que Ele já preparou antes para nós as praticarmos. Até mesmo as obras que eu e você vamos realizar na terra, já foram preparadas antes pela graça do Senhor para nós praticarmos. Tudo é graça. O dia que nasceu, o sol lindo hoje, quem aproveitou o dia hoje de sol? Quem aproveitou? É graça. A chuva que cai é graça. Esse oxigênio aí que você respirou, alguns respiram um pouco mais do que outros, graça. Para você ver que você respira mais do que o outro, o Senhor não te cobra mais por isso, é graça. A bondade do Senhor, tudo isso é graça, mas ela tem um intuito, qual é? É desenvolver. E a Bíblia Sagrada diz assim, o escritor aos Hebreus diz assim: agora nos aproximemos com confiança. Quem aqui entendeu que o amor do Senhor envolve? Não importa quem você seja, o que você fez, o que você viveu no passado, entrega de uma vez por todas a tua culpa ao Senhor, porque Ele não te culpa mais por isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. O amor do Senhor te envolve, e uma vez que você entende isso, aí agora, o que o Senhor quer que você faça? Se aproxime do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia. Sabe o que é a misericórdia? É o amor de Deus, o próprio Deus se colocando no teu lugar, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você tem uma necessidade? Alguém aqui tem algum tipo de necessidade, seja ela qual for? Se você tem necessidade, o trono da graça está diante de você, para você chegar com confiança, porque o amor do Senhor já te envolveu, já te justificou, já te limpou, já te tornou aceitável diante do Senhor. Chega com confiança agora no trono da graça, porque a graça que você precisa, o Senhor te dará para vencer a necessidade que você tem. Tudo é graça. É por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: orem continuamente, sejam agradecidos, deem graça em todas as circunstâncias, porque assim é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É porque tudo é graça que nós devemos andar agradecidos, porque tudo que precisamos, o trono do céu, o trono celestial, o trono onde está assentado aquele que é a expressão máxima da graça, Cristo, nosso Senhor, liberará a ferramenta, a dádiva, o dom, a sabedoria, o conhecimento, a instrução, a habilidade necessária para vencer a necessidade. A graça do Senhor quer nos desenvolver. Olha o que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, o pastor Tito está aí não? Paulo escreve no capítulo 2, no verso 11 em diante, Paulo escreve assim a Tito: Tito, a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Isso significa que é sobre quem crê e sobre quem não crê,
Nós estamos aqui num povo que crê no Senhor, mas tem um povo lá fora que nem sequer sabe quem Deus é, vive a vida sem a consciência do favor de Deus, entretanto recebem ou não o favor de Deus. Tem gente que você diz miserável, desobediente, entretanto recebendo, porque a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Porém, uma vez que a gente entende o amor do Senhor, que nos leva a desenvolver, a entrar naquilo que a graça quer trazer sobre nós, a graça não é só um instrumento de favor, de bondade do Senhor apesar de nós. A graça do Senhor, ela quer se tornar uma professora. Então ela é salvadora, mas ela também é professora. Ela salva, mas ela quer desenvolver. E aí Paulo diz assim: a graça se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas, e a viver uma vida justa, sensata e piedosa nesta era, neste tempo, hoje, não é amanhã, é agora. Enquanto aguardamos a bendita consolação, esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, enquanto aguardamos aquele dia, enquanto aguardamos aquela hora estabelecida pela vontade do próprio Pai, onde Cristo se manifestará com grande poder e glória, enquanto este dia não acontece, pela graça do Senhor, nós seremos instruídos, nós seremos protegidos, nós seremos encaminhados para um lugar de crescimento e de desenvolvimento. É por isso que a Bíblia diz: cresçam na graça. Não é cresçam no esforço próprio, cresçam na graça. Cresçam na confiança de que aquele que foi com você lá nas pequenas coisas será com você nas grandes coisas também. Cresça nessa confiança de que aquela graça que te salvou naquele dia, que te libertou naquele dia, aquela graça expressada através de alguém, enfim, uma manifestação da amabilidade, da bondade, do cuidado de Deus, do amor de Deus sobre a sua vida, aquela mesma graça que foi com você nos dias das pequenas coisas, será com você por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ela nos ensina, é a graça que nos ensina a renunciar à impiedade. A impiedade é esse destemor, é esta rebeldia, é esta insubmissão que naturalmente nós temos contra Deus e contra tudo que vem de Deus, contra o propósito, contra a promessa, contra a profecia, contra a obediência. Nós somos tentados todos os dias a nos afastar, mas é a graça do Senhor, é este favor que vai nos conduzir, que vai nos ensinar, que vai nos desenvolver, que vai nos tornar obedientes, a renunciar às paixões mundanas. Paixão mundana é tudo aquilo que é incoerente hoje para você, é tudo aquilo que se torna algo tudo aquilo que tenta te corromper, é tudo aquilo que procura dominar a sua existência. Essas são as paixões mundanas, é tudo aquilo que é transitório e que nos rouba muito tempo, é tudo aquilo que nos tira do propósito de Deus, é tudo aquilo que nos mantém, que nos distrai, esta é a palavra. Essas paixões mundanas, que todos os dias nos atacam, e às vezes a gente quer vencer pela força do próprio braço, é só pela graça, é só pelo favor de Deus, é só pela confiança de que aquele que te livrou naquele dia te conduzirá e te desenvolverá e te fará crescer e te fará viver todas as promessas, confiando sempre na graça. Você sabe qual é o erro da igreja? E Paulo já escreveu sobre isto.
lá para a igreja de Gálatas, ele já havia escrito isto: vocês começam pela graça e querem terminar pelo esforço próprio. Você começou pela graça, mas na metade do caminho você acredita agora que pode sozinho, que vai sozinho, não conseguirá. É pela graça do início ao fim. A graça do Senhor nos leva, nos conduz, nos desenvolve, nos ensina a renunciar. Toda renúncia que nós conseguimos fazer, nós não conseguimos fazer pelo esforço próprio. O próprio Paulo disse isso. Paulo havia ido ao terceiro céu. Paulo era um homem de jejum. Paulo era um homem de votos. Paulo era um homem de oração constante. Paulo era um homem de louvor constante. Paulo era um homem que fazia muito pelo reino de Deus. Paulo foi um homem que talvez até hoje ninguém se levantou na terra como ele. Um homem totalmente dedicado, esforçado, um homem que apanhava por causa do evangelho, um homem que naufragava por causa do evangelho, um homem que passou frio, fome, nudez, naufrágios por causa do evangelho. Será que alguém aqui viveu ou faz alguma coisa semelhante ao que ele fez? Eu acredito que não. Porém, este homem, por tudo que ele fazia, era tentado a requerer do Senhor mediante o esforço. E por causa de tudo isso ele orava ao Senhor: Senhor, tira de mim o espinho da carne. Tira de mim, Senhor, esse mensageiro de Satanás. Você sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Paulo, não são os açoites que te justificam, não é o teu esforço, não é a tua capacidade. Você só está de pé por causa da minha graça, e a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Enquanto nós andamos pela graça, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Enquanto nós reconhecemos a nossa fraqueza, o fato de sermos apenas vaso de barro, nós reconhecemos então que aquilo que carregamos é poderoso e sobrenatural, mas a glória deve ser dada a Ele, porque nós não deixamos de ser vaso nunca. Então Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz: então agora eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas angústias, porque quando sou fraco, aí então eu sou forte. Enquanto reconhecermos a dependência, meu irmão, não haverá limites para o que o Senhor pode fazer através de nós. Talvez seja por isso que alguns de nós temos aqui uns espinhozinhos assim que, ai, ui, tira de mim, Senhor. Não, se eu tirar, você vai achar que é bom. Fica aí mais um pouquinho, a minha graça vai te sustentando. Na tua fraqueza, o meu poder vai se aperfeiçoando em você. A graça do Senhor nos ensina a viver uma vida sensata, justa e piedosa nesta era. A graça do Senhor se manifestou para você viver agora uma vida onde você desfrutará da sensatez, da sobriedade, do equilíbrio. Evangelho é equilíbrio, gente. Você pode reparar, toda igreja que sai da graça e começa a andar no legalismo é uma igreja radical, se torna uma igreja desequilibrada. Todo povo que cai da graça para viver pelo mérito começa a andar na insensatez, porque o que nos faz andar equilibrados é essa condição de graça sobre graça, favor do Senhor. Tudo é favor de Deus, tudo é bondade de Deus, então não depende de mim, depende dEle. Quando nós começamos a entrar num viés dogmático, religioso, legalista, nós nos tornamos insensatos. E Provérbios vai dizer que a insensatez do homem provoca a ruína no homem, e o seu coração ainda se volta contra Deus. Como é que pode, Senhor? É a insensatez. Sabe o que nos conduz a um lugar de equilíbrio, um eixo? A graça do Senhor. Uma vida justa é a vida é o entendimento da aceitação. O tempo todo você é aceito por Deus. E uma vida piedosa, isso sim é obediência.
É a graça do Senhor que nos conduz à obediência. Sabe aquela desobediência lá atrás do homem? A graça do Senhor nos leva a viver em obediência. O favor do Senhor, a dependência do Senhor. Talvez a oração que você precisa fazer hoje não é mais aquela oração: Senhor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, o que mais que eu preciso? Talvez hoje algumas coisas estão tentando te dominar. Talvez seja um vício, seja físico, seja psíquico. Talvez seja alguma coisa que esteja tentando controlar a tua mente, o teu coração, o relacionamento que você tem. E você já fez oração, já fez campanha, já fez corrente, está todo acorrentado e nada. Experimenta depender da graça. Experimenta dizer assim: Senhor, não é na minha força, é na tua. Sabe o que vai acontecer? Um de repente de Deus. De repente, esse cigarro que você fuma não vai fumar mais. De repente, essa dor que você sente não vai sentir mais. De repente, essa teimosia, essa dureza de coração que você tem não existirá mais, porque a graça te desenvolverá. É a graça que te desenvolve. O amor envolve, a graça desenvolve e a verdade protege. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João 17, Jesus orou pelos discípulos. Quem aqui é discípulo de Cristo? Em João 17, ele orou por nós, dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo, quando fala da armadura do homem que na terra vence pelo poder do Espírito de Deus, ele usa a verdade como um cinto que sustenta toda a indumentária. A verdade protege, a verdade guarda. Por isso, se você é filho de Deus, se você conhece o amor de Deus sobre a sua vida, se você reconhece a graça do Senhor sobre a sua vida, não abra mão da verdade. O que vai te garantir nesta terra é a verdade que você carrega. Quem aqui carrega uma verdade de Deus sobre a sua vida? Esta verdade te protegerá. É esta palavra que te protegerá. É o próprio Cristo. Ele disse: a verdade protege. Graça e verdade vieram por meio de Cristo. Graça que desenvolve, verdade que protege. Foi por isso que ele falou: aquele que ouve e pratica está protegido, tem casa edificada sobre rocha. Aquele que ouve e pratica não tem o que temer. Foi por isso que Davi disse assim: o que eu temerei? O que pode me fazer os homens? Nada. Os homens não podem me fazer nada, porque eu estou sustentado na verdade. Eu carrego uma palavra de Deus sobre a minha vida. Você carrega uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você sabe por que a tua família não vai se perder? Por causa da verdade que te protege. E a verdade diz assim: creia no Senhor, o Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Sabe por que você não se perderá? Porque você crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma verdade que te protege. Essa semana nós estávamos no carro, e aí de repente começou a tocar uma canção, e eu comecei a prestar atenção na canção, porque ela é uma canção muito bonita, uma canção muito poética. Inclusive, eu não entendo porquê, mas já cantaram essa canção até no culto. Não entendo porquê, porque culto é lugar de adoração. Então canção no culto é para adorar aquele que vive e reina, e não para afagar a alma do homem. E não é uma canção gospel, é uma canção dos irmãos nossos aí, chamado Titãs. Quem conhece os Titãs? E a música diz assim: o acaso vai me proteger.
Quem conhece? O acaso vai me proteger. Vai, meu irmão, eu não sou o único pecador aqui, por favor, entrega aí. E aí eu comecei a prestar atenção na canção e existe um erro crasso, violento, grosseiro na canção, que é exatamente o refrão: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Distraído todos nós somos, mas nós não estamos sujeitos ao acaso, porque a palavra que nós carregamos, que é a verdade que nos protege. Davi no Salmo 34 disse assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O Salmo 121, que é um dos 15 do cântico de peregrinação, no verso 7 e 8 vai dizer assim: o Senhor protegerá você de todo mal, protegerá a sua vida, protegerá a sua saída e protegerá a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Nós estamos sustentados e protegidos pela verdade, e a verdade é que o nosso Senhor não dorme. Guarda a sua igreja, guarda o seu povo, protege os seus filhos. Então você não está aí, meu irmão, sujeito ao acaso se Ele quiser te proteger, não. Você está guardado na verdade de um Deus poderoso, vivo, permanente, presente, existente, real, que está com você por todos os dias da sua vida e te protegerá, porque Ele declarou: eu estarei com vocês, eu guardarei vocês, eu protegerei a sua vida. É a sua saída, quando você sair daqui, é a sua chegada, protegerá você de todo mal, desde agora e para todo sempre. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor. O Senhor protege a sua igreja. Então eu quero que você guarde essa verdade no teu coração. Guarde essa palavra no teu coração. O amor envolve, a graça desenvolve e a verdade protege. Essas três coisas Jesus garantiu para você. Em Cristo você está envolvido por este amor e nada será capaz de te afastar. Não existe nada nessa terra que possa te afastar do amor de Deus. Você pode correr do amor de Deus, o amor de Deus vai te encontrar onde você estiver. O amor de Deus que eu já vi se manifestando e resgatando pessoas dos lugares mais inóspitos que você pode imaginar. O amor de Deus foi lá e envolveu, foi lá e cobriu. Aonde havia pecado, agora este amor poderoso envolveu. E uma vez que esse amor envolveu, Ele começou a trabalhar com a sua graça para desenvolver. É por isso que quando você está no Senhor, meu irmão, você fica escondido por muito tempo. Porque enquanto você está envolvido pelo amor, mas ele era isso, mas ela era aquilo, porque você não conhece o passado dele já não existe mais. Foram feitas novas todas as coisas velhas ficam para trás. Aqueles que estão em Cristo Jesus, na vida deles são novas todas as coisas. E enquanto você está envolvido por esse amor, a graça poderosa agora começa a te desenvolver, até que o Senhor te exponha como uma candeia acesa para brilhar e iluminar toda a casa. Dependa da graça do início ao fim, e tenha certeza que a verdade do Senhor é que te protegerá. Quando te acusarem, quando denegrirem, quando te perseguirem, quando caluniarem, quando tentarem te entristecer, quando você ouvir péssimas notícias, lembre-se da boa notícia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está na verdade, você está protegido, você está protegida. E a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé, envolvidos por esse amor, em desenvolvimento por essa graça e protegidos nessa verdade. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração. Talvez você chegou aqui nesta noite e o que você precisa hoje é mergulhar neste oceano de amor, de graça,
e de verdade. É entregar o teu coração, é se prostrar, é se render a um amor que te envolve, a uma graça que te desenvolve e a uma verdade que te protege. Este amor, esta graça e esta verdade se manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor, que hoje está aqui entre nós. O seu Espírito está aqui entre nós, o seu poder está aqui entre nós. Este amor está aqui entre nós. Este amor vai te envolver aonde você estiver. Esta graça vai começar a te desenvolver por onde você andar, e a verdade do Senhor te protegerá em todos os dias da tua vida, até que o Senhor Jesus se manifeste. Enquanto aguardamos a gloriosa manifestação dele, estaremos protegidos pela verdade, desenvolvidos pela graça e envolvidos pelo amor. Que o amor do Senhor cubra toda a tua casa, que o amor do Senhor envolva todos os teus. Este amor que está liberado, este amor que está derramado, este amor que já foi dado a todos os homens. Deus tanto amou que deu, este amor está disponível. Talvez você só precisa reconhecer, dizer: Senhor, eu me entrego, eu me lanço, eu me rendo. Então, se o Senhor falou com você nessa palavra, se é de amor que você precisa, se é de graça que você precisa, e se é de proteção que você precisa, tudo isso está no Senhor. Eu quero te convidar a sair do lugar aonde você está e vem à frente, e nós vamos orar juntos, e você será envolvido por este amor. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem à frente.